o meu namorado saiba se ele consegue me alcançar ou não. Tudo que é feminino ainda é odiado. Isso ainda é uma violência de gênero. Tem sempre um homem aqui no meu cangote. Raspe seu sovaco, Mona. Fica à vontade. Bem-vindos ao Banheiro Sem Filtro, um lugar seguro para trocar não só o batom, mas também experiências, dores, cuidados. Um lugar para falar sem filtro sobre os assuntos do universo feminino que permeiam toda a sociedade e deveriam ser do interesse de todo mundo, não só das mulheres. E hoje eu tô aqui com a Cissa Campos e a Antonella Vanoni para falar sobre violência de gênero. E eu já começo falando que mesmo com os avanços da legislação e na cultura, a violência de gênero no Brasil continua alarmante do ponto de vista de números, principalmente. Porque no ano passado nós batemos um recorde nos feminicídios registrados com quase 1.500 vítimas. O que vocês acham que pode estar contribuindo com essa alta dos números? Com certeza, crise econômica, piora da saúde mental da população, mas principalmente um avanço de um movimento também que a gente tem visto nos últimos anos, um posicionamento mais machista e extremista por uma parte da sociedade, e também vídeos nas redes sociais, o movimento dos Red Pills, e muitas das informações também que os meninos têm recebido, acredito que isso contribui bastante. E eu acho que a gente ainda tem um endosso dessas figuras de poder. A gente também tem visto o ódio cada vez mais democratizado, assim, seja em conteúdo de redes sociais, seja em discurso de pessoas de poder de fato. Como é que vocês acham que o conservadorismo, num contexto geral, ele especificamente contribui com a violência contra a mulher? Foco no patriarcado, no machismo, vídeos sendo reproduzidos nas redes sociais, colocando o homem numa posição de poder e de superioridade muito maior do que a mulher, vídeos de homens humilhando mulheres, falando mal sobre mulheres, as colocando em posições inferiores. O conservadorismo, ele sempre coloca a mulher num lugar muito específico, né? E agora o que a gente tem de diferente, talvez, dentro do conservadorismo moderno, por assim dizer, é que a gente tem muito essa perspectiva de que tudo que é feminino ainda é odiado. Essa divisão que você falou do feminino masculino. Então, coisa da energia masculina, energia feminina. Então, qual que é o papel do masculino, qual que é o papel do feminino, e a mulher está exercendo bem isso, ou ela está se posicionando de um jeito mais masculino? E aí já começam a ser atacadas as mulheres feministas, voltando a um feminismo como se fosse algo muito radical e que deve ser barrado na sociedade, até vindo muitas vezes de mulheres mesmo. Sim. A gente tem visto muito falando assim, ai, eu não quero ser feminista, eu quero raspar meu sovaco. Raspe seu sovaco, Mona, fica à vontade, porque o feminismo é sobre a gente poder fazer o que a gente quiser. Não sei se vocês viram recentemente uma trend que estava rolando da menina correndo do namorado, dando um tempo de vantagem para ele persegui-la, e ele corria atrás dela e eventualmente era para ver se conseguiriam alcançar com alguma vantagem. Eu fiquei horrorizada. Eu não quero que o meu namorado saiba se ele consegue me alcançar ou não. Mas ainda numa sociedade com tanta violência que a gente é ensinada a tentar não andar sozinha na rua e se andar sozinha, acelerar o passo. E aí ainda cola uma trend que é para ver se a gente consegue fugir. Eu já passei por situação de estar correndo na rua, fazendo meu treino bem plena, feliz da vida, e eu percebi que tem sempre um homem aqui no meu cangote, chegar no nível de eu terminar o meu treino e ele fazer piadinha porque eu tava ultrapassando ele, porque eu acho que esse tipo de trend, ele pega no lugar do ego frágil do homem, que é mais frágil que uma casca de ovo, assim, sabe? De, putz, como é que uma mulher me ultrapassa? Como é que uma mulher consegue correr mais do que eu, ou em qualquer âmbito de performance, assim. Eu vi mulher reduzindo a velocidade pro namorado conseguir alcançar. Com medo, né, do cara ficar bravinho, né? Ofendidinho. Porque com essa história toda de energia masculina e energia feminina, como é que a gente vai permitir se ganhar dos homens? Como é que a gente vai permitir se performar melhor que um homem se estão falando pra gente que pra você ser feminina, pra você ter um companheiro, você tem que abrir mão de certas coisas, inclusive de ser melhor do que um homem em qualquer âmbito. E a gente está falando aqui de violência, e não existe só violência física. A violência, ela pode se manifestar de forma moral, psicológica, sexual e até mesmo patrimonial, envolvendo bens e dinheiros. O homem se coloca na posição de provedor e fala, assina isso daqui pra mim. E aí, quando você vê, você está assinando procuração, você está dando direito a seus bens àquela pessoa, e aí você se vê num relacionamento onde você não tem nenhuma segurança financeira, porque você deixou tudo na mão do seu parceiro. Tá? A gente fala pouquíssimo sobre isso. Pouquíssimo. Por isso é muito, muito, muito importante
a gente focar até em políticas públicas e causas e ações para promover a independência financeira das mulheres. Um passo muito rápido para a violência escalar é o homem entender que ele tem o controle da situação financeira da casa, te fazer psicologicamente, financeiramente independente dele, e a partir daí começar essa série de violências que, como você falou, não são só físicas e sexuais, mas também psicológicas, sabe? Começa a humilhar a mulher nesse sentido de falar que ela não é uma provedora, que ela não tem capacidade de ter o próprio dinheiro e que depende dele. Senão, aquilo gerava um gatilho para a violência se consolidar. Às vezes a mulher consegue identificar que ela está sofrendo abuso de diversas formas, mas ela não consegue sair daquela relação porque ela não tem independência financeira. Exato. E quando a gente vê, às vezes, olhando de fora, parece uma coisa que a gente consegue identificar rápido. Mas quando é a gente, é difícil se colocar no lugar de vítima, de falar assim, nossa, está acontecendo comigo, eu estou sofrendo com machismo, eu estou sofrendo violência. A violência de gênero ela é tipo uma escadinha. Tem vários degraus e a gente, acostumadas com isso muitas vezes no nosso dia a dia, já é algo meio que existe na sociedade, a gente deixa de ver esses degraus porque parece que já é algo natural e, na verdade, a gente está sofrendo uma violência e nem a gente mesmo se toca que está passando por aquilo. Quando a gente está de fora, principalmente entre amigas, é muito mais fácil a gente perceber no relacionamento das nossas amigas ou da nossa família. Só que quando a gente está dentro do relacionamento, a gente está ali naquele turbilhão e a tendência é inventar desculpas ou motivos para o cara estar fazendo aquilo. Você tem um ponto de dor, assim, é muito dolorido tu conseguir enxergar isso dentro do teu próprio relacionamento, né? Eu acho que é muito desconfortável tu pensar que o teu ambiente mais seguro, entre muitas aspas, porque eu acho que, de novo, o feminicídio é um reflexo de que a gente não tá seguro, às vezes, nem com quem a gente confia, mas é sempre mais fácil enxergar de maneira neutra quando a gente não tá dentro da situação. Por isso que a gente consegue apontar na nossa amiga, mas a gente não consegue apontar para si mesmo. A gente consegue ter muita informação sobre a violência contra a mulher dentro de uma relação. Mas e quando acontece fora, como, por exemplo, no meio corporativo, às vezes até num vagão de metrô? Sabe que eu já passei por algumas violências, principalmente em ambiente corporativo. A gente diz que vai fazer, que vai apontar, que vai se defender, mas a gente é pega tão desprevenida, a gente fica tão vulnerável que a verdade é que a gente não consegue reagir na hora. Quando aconteceu comigo, o que me trouxe mais dor é pensar que eu não consegui reagir, porque eu fui pega desprevenida e que eu não estava preparada para aquilo. Por mais que eu achasse que eu tivesse, e inclusive porque eu achava que eu estava munida de informação, quando acontece a gente nunca espera, sabe? Eu acho que também a gente está acostumada a sempre se culpar como mulher. Então, quando certas coisas acontecem, fica assim, mas eu merecia isso? O que eu fiz para alguém fazer isso comigo de volta? Será que eu falei na hora errada? Até porque a violência de gênero ela não é uma questão privada, ela é uma questão pública, que nem a gente acabou de falar. Existe a parte, claro, do assédio com as mulheres na empresa. Então, que é o que mais falam. É como se assédio contra a mulher e violência contra a mulher fosse só assédio sexual. Exato. Quando você paga um salário menor para uma funcionária mulher que ela faz o mesmo cargo que um funcionário homem, isso também é uma forma de violência de gênero. Você está ali promovendo uma desigualdade de gênero dentro da sua empresa. Quando você tem funcionárias, mães, que acabaram de voltar de uma licença maternidade e você as demite no primeiro dia da volta da licença. Eu acho que o ponto da violência de gênero é que ela nos pega em lugares que a gente tem dificuldade em identificar. Primeiro, o teu chefe te responde mal, tu recebe um e-mail grosseiro, tu é interrompida numa reunião, ou tu tá num vagão, alguém rela em ti, ou tu tá tentando achar o teu espaço e alguém é desrespeitoso de alguma forma. A dificuldade que a gente tem em conseguir se defender no momento em que acontece. E eu acho que também a dificuldade da gente realmente conseguir ver que a gente passou pela situação. Eu acho que comigo aconteceu quando falaram pra mim que eu era muito grossa. Sempre falam pra mim que eu sou muito grossa. Sendo que eu nunca xinguei ninguém, nunca agredi ninguém, nunca gritei com ninguém. Mas ser uma mulher direta, que não fala no diminutivo, por favorzinho, você consegue me ajudar, fazer uma voz fofa. Mas você tá brava? Você é brava, né? E aí, quando eu era mais jovem e saía à noite e tal, ia nas festas, ia nas baladas, os caras chegavam e às vezes eu não queria ficar com o cara. E eu dava aquele fora, ele, nossa, mas você é brava, né? E já aconteceu, gente. Do menino dar um murro em mim aqui. Isso que já era a terceira vez que ele estava chegando, eu não quis ficar com ele. Aí ele meteu um murro. Teve um outro que já fez xixi na minha perna, juro por Deus. Eu já tomei cervejada, já puxão de cabelo. A gente tem muito medo de acabar evoluindo aquilo para uma violência física maior.
Então, a gente entra nesse lado também de preferir ficar quieta, né? Muitas vezes acabar se deixando desconfortável para não deixar o outro desconfortável. Quanta coisa a gente não faz em nome da educação, né? Exato. Em nome de, não quero pagar de mal educada. Mas eu quero finalizar o episódio ressaltando que a violência contra a mulher, inclusive a violência moral, é crime inafiançável no Brasil, graças à luta de mulheres como a Maria da Penha. Muito obrigada por estarem aqui conversando com a gente sobre esse assunto tão delicado. Vocês são maravilhosos. E se você aí de casa está passando por uma situação de violência ou foi testemunha de algum desses crimes, Disque 180, a ligação é anônima. E a gente se encontra no próximo Banheiro Sem Filtro.